Bom dia, turma. Bom dia, nono ano. Vamos finalizar, então, né, como a gente já tínhamos combinado aí, vamos finalizar aí a apostila 3, é o último módulo, inclusive fechando também a nossa matéria sobre a América Latina. Nós vimos lá sobre essa porção do continente americano, os aspectos naturais. Nós vimos os aspectos humanos, né, demográficos. Nós vimos, antes da Semana do Saco Cheio, os aspectos econômicos. E agora, módulo 13, fechando aí, América Latina, o comércio externo. Bom, para facilitar o entendimento dessa matéria, é necessário que nós possamos recordar o que foi dito na última aula, né, que foi baseado nos aspectos econômicos. Nós vimos nessa aula, nessa oportunidade, que os países da América Latina, eles são todos, né, países subdesenvolvidos, alguns considerados emergentes, no caso do Brasil, do México, Chile e da Argentina. O restante dos países latino-americanos são todos países simplesmente subdesenvolvidos. Ou seja, as características econômicas dos países da América Latina são bem diferentes. Alguns países em fase de crescimento econômico, outros simplesmente países subdesenvolvidos que vivem predominantemente do setor primário, né, seja lá da agricultura, seja da pecuária, e aqueles países onde o setor industrial ele vem nos últimos anos crescendo muito, porém não sendo predominante em alguns países. No caso desses países emergentes, eu acabei de dizer para vocês aqui, no Brasil, México, Chile, Argentina, esses países, o setor da economia que já predomina é, sem dúvida, o terciário, justamente porque o setor secundário, né, o ramo industrial, ele foi um setor que veio se desenvolvendo muito nas últimas décadas. Aqueles países que ainda não aderiram ao ramo industrial, automaticamente, consequentemente, é o setor primário que vai estar prevalecendo ali. A gente observou ali, né, que países, por exemplo, da porção istmica, da porção insular, vivem muito da exportação de produtos primários, produtos tropicais. Outros países, inclusive até aqui mesmo da América do Sul, vivem muito da exportação de minérios, né, da exploração, exportação mineral. Inclusive, alguns países, como o Chile, se destaca na extração e exportação de alguns recursos minerais dentro do cenário mundial. Automaticamente, a gente começa já a entender como que será a participação desses países no comércio externo. E para entender melhor essa matéria, quando a gente fala de comércio externo, eu estou me relacionando diretamente à globalização. Globalização é aquele processo que inicia-se com as grandes navegações, né, lá no século XV, e é um processo pelo qual veio evoluindo com o passar dos séculos. A Revolução Industrial, por exemplo, no final do século XVIII, início do século XIX, foi um grande marco nesse processo de globalização. Globalização é essa que nada mais é que a busca por novos mercados, né, a interação entre os países do mundo, o encurtamento da distância entre os países do mundo, quer dizer, os continentes, nesse processo de globalização, eles ficam mais próximos uns dos outros. Através do quê? Dos meios de transportes. Nas grandes navegações, vocês aprofundam essa matéria, claro, em história, a gente observa que os barcos, né, navios, era o principal transporte utilizado para poder praticar, para poder descobrir novos territórios. É claro que isso avançou, né, as embarcações que nós temos hoje são bem mais tecnológicas do que aquela época. Então, esse processo de globalização,
ele está ligado diretamente, né, em todos os países do mundo. Porém, para que esses países participem desse processo de globalização, é necessário que eles tenham uma economia sólida, uma economia em ascensão. É necessário que esses países tenham uma infraestrutura, como, por exemplo, no meio de transportes, para poder estar praticando esse processo de globalização. Então, nós vamos ver nessa aula, justamente, como que os países da América Latina, a porção central, México e a América do Sul, como que eles participam desse processo de globalização, ou seja, como que eles participam, como que eles se destacam desse cenário, né, do comércio externo e internacional. A gente fala de comércio externo, é claro que a gente não pode esquecer que tem, além do comércio externo, também o comércio interno. Né? Nós temos as importações e as exportações. Né? As importações, eu estou me referindo aos produtos que os países eles necessitam comprar, né, de outros. Sabemos que todos os países, sem exceção alguma, da América Latina, são países dependentes dos países desenvolvidos. Então, nós necessitamos principalmente da importação de tecnologia. Só que a nossa aula está voltada para a questão da exportação, certo? Nós vamos focar aí não nas importações, mas sim nas exportações, ou seja, a participação dos países latino-americanos no cenário globalizado, no cenário internacional, voltado para o comércio externo. Bom, balança comercial. Né? O próprio nome diz a balança comercial. Eu acabei de dizer até anteriormente, né? O comércio ele é dividido tanto interno e externo, como eu já disse, nós vamos focar nossos estudos no comércio externo. E a balança comercial, pessoal, é simplesmente, né, essa regularidade entre a importação e a exportação. Dois processos que são importantíssimos para o desenvolvimento econômico de um país. Né? Olha só o que diz o segundo tópico. O comércio entre as nações é uma atividade econômica muito antiga. Né? Nós sabemos que, também disse na tela anterior, a interação entre os países ela começa lá no século XV com o processo das grandes navegações, e é claro que ela avança a partir do século XVIII, início do século XIX, com a Revolução Industrial. Né? E essa Revolução Industrial, nós sabemos que nós estamos vivendo aí a terceira grande Revolução Industrial, que é a Revolução Técnico-Científica. Alguns estudiosos já jogam a quarta Revolução Industrial. Então, essa interação entre um país comercializar com o outro é um processo antigo. Por isso que nós dizemos que a globalização não é um processo recente, é um processo muito antigo, que veio evoluindo com o passar dos séculos. Após a Segunda Guerra Mundial, foi firmado o Acordo Geral de Tarifas e Comércio, que significa GATT. Esse GATT ele foi simplesmente um tratado comercial internacional, quer dizer, realizado entre vários países do mundo, para reduzir as barreiras alfandegárias. Bom, vamos lá. O que é uma barreira alfandegária? Quando um país ele vai comercializar com outro, ele, para receber os produtos de outro país, ele pode cobrar um imposto. Ou seja, eu vou comercializar com outro país, mas eu vou cobrar uma taxa para que esses produtos desse outro país que está chegando até o meu possam ser comercializados aqui. Né? Isso é justamente, inclusive, uma maneira protecionista, uma maneira de proteger o mercado interno. Né? Porque, normalmente, esses produtos que estão vindo de outros países são investimentos o quê? Estrangeiros. Né? Então, acabando a Segunda Guerra Mundial, em 1945, foi firmado esse acordo justamente para tentar reduzir essas barreiras alfandegárias. Para que reduzir essas barreiras alfandegárias? Para tentar facilitar o comércio entre as nações do mundo.
Então, por exemplo, eu ia comprar um produto de outro país, um país queria vender o produto para mim, não, vou comprar o seu produto, mas eu vou te cobrar uma taxa de importação para que seus produtos possam ser comercializados dentro do meu país. Essas taxas antes desse tratado eram muito altas, né? E a partir do momento que vários países assinam esse acordo, esse GATT, com a intenção de reduzir esses impostos, essas barreiras alfandegárias, automaticamente o processo de comercialização mundial ele fica mais fácil e acaba ficando mais acelerado entre os países do mundo. Como que o México se destaca dentro desses comércios internacionais? Nós sabemos que o México é um país emergente, né? Ele, inclusive, olha só o primeiro tópico, tem se mantido como o maior país da América Latina no setor de comércio externo. Em muitas ocasiões, turma, o México possui um poder econômico até maior do que o do Brasil. As principais vendas mexicanas foram manufaturas, produtos eletrônicos, veículos, petróleo bruto. Nós sabemos que ali no Golfo do México, nós estudamos os aspectos naturais, tem essa grande riqueza, né, que é o petróleo. Então, dali eu consigo retirar ele em produto bruto e também seus derivados. Né? Ele também é um país que vive muito da exportação de prata e alguns produtos agrícolas, muito semelhante com o que acontece aqui, inclusive no Brasil. Agora, um dos motivos do México, muitas vezes, ter sua economia até mais considerável do que a do nosso país, do que a do Brasil, é justamente que ele participa do NAFTA. O NAFTA é um acordo econômico, é um bloco econômico cujo participam México, Canadá e Estados Unidos. Então a gente observa que o México ele está envolvido num acordo econômico com a maior potência econômica do mundo, que é os Estados Unidos. Nós estudamos na aula anterior sobre as indústrias maquiladoras. Nós vimos como que aquilo contribui muito, né, para poder movimentar a economia interna desse país, por mais que sejam empresas transnacionais de origem norte-americana, de origem dos Estados Unidos. Né? Olha só, seu maior parceiro nos negócios externos foram os Estados Unidos, país para o qual tem vendido cerca de 70% de suas exportações. Os Estados Unidos, pessoal, ele é o maior mercado consumidor do mundo. Então, o México tendo um acordo econômico com esse país, é claro que é muito vantajoso para o México, para os Estados Unidos, né, mas também para o México. Claro que os Estados Unidos têm muito mais interesse nessas transações econômicas, né, que o México, que ali ele encontra mão de obra barata, muitas vezes de qualidade, todas aquelas questões que nós sabemos que acabam sendo atraentes para uma transnacional, mas também é um fator muito positivo para o México em si. Então a gente observa que ele exporta, né, grande participação do México nas transações externas internacionais, nas exportações, é justamente com o maior mercado consumidor do mundo. Esse NAFTA, eu acabei de dizer para vocês aqui, galera, esse NAFTA é um bloco econômico, é uma aliança econômica que eu vou estar falando muito durante essa aula, certo? Daqui a pouco eu falo melhor o que é um bloco econômico. Bom, a América Central, como nós já vimos lá nos aspectos econômicos, ela tem uma participação muito pequena no comércio externo, até porque nós vimos que alguns países, principalmente da porção insular, vivem muito do turismo, o que acaba movimentando a economia interna. Né? O turismo ele é setor terciário, mas movimenta muito a economia interna, né? Seria um tipo de importação, é dinheiro vindo do exterior, mas ficando dentro do próprio país, né? Já não tem tanto aquele vínculo de exportação, sim de vínculo mais interno. Nós vimos que vários países da América Central, seja da porção istmica ou insular, são países que vivem muito do setor primário, né? Da agricultura, por exemplo, da agricultura de subsistência, não
igual nós estudamos na África, mas é uma porção que ainda apresenta alguns países com um nível socioeconômico muito baixo, né, o PIB muito baixo, o IDH muito baixo. Nós temos aqui 13 países, né, de destaque. Então tem aqui a tabela, América Central, maiores países exportadores em 2017. A gente observa que Porto Rico, né, é o país de maior destaque. Olha só, a quantidade de dinheiro que ele consegue circular, movimentar diante das exportações em relação aos outros países, né? Chega a ser quase 4 vezes maior do que o segundo colocado, que é o Panamá. Então, interessante a gente observar nessa tabela, principalmente o destaque aí de Porto Rico, né, dentro da América Central, como um país de grande destaque nesse setor de internacionalização, de globalização, de relação internacional com outros países do mundo. Claro que, sem dúvida alguma, é um país também que tem a sua economia muito vinculada justamente aos Estados Unidos, semelhante ao que nós vimos anteriormente sobre o México. Deixa eu voltar aqui, desculpa. Bom, o que dificulta, né, o que faz, turma, com que esses países da América Central, tanto esses 13 que nós vimos na tabela anterior, quanto outros, tenham uma participação muito pequena dentro desse cenário de globalização, dentro do cenário do comércio externo, comércio internacional. Eu disse no início da nossa matéria, falei sobre a globalização. Eu disse para vocês que para participar desse mundo globalizado, os transportes, por exemplo, eles são muito importantes. A infraestrutura, não só o transporte, mas como a infraestrutura em si, transporte, rede de comunicação, né? Isso tudo é muito importante para que aquele país seja um atrativo para as grandes potências estrangeiras, para que venham e comercializem, que interajam com esses países mais pobres. Então, o que dificulta muito para que os países da América Central participem mais ativamente do comércio internacional é a infraestrutura precária, ou seja, os portos são precários, são ineficientes, a rede ferroviária, a rede hidroviária, a rede aeroviária, ou seja, o transporte em si são muito precários, a rede de comunicação são muito precários. Então, isso tudo dificulta muito as transações econômicas desses países com outros mais desenvolvidos. Olha só, pequeno e pobre mercado consumidor. Então, se um país, a população não tem poder de compra, aquilo ali não vai ser um atrativo para que tenha, por exemplo, investimento estrangeiro. Não vai ter incentivo algum para que outro país mais desenvolvido venha fechar um acordo econômico com esse país. Além de políticas protecionistas, que são muitas vezes ineficazes. Elas praticamente não existem, então não tem uma proteção do comércio interno. A moeda também é, sem dúvida alguma, uma questão que às vezes dificulta muito essas transações internacionais. Né? Aí vem falando aqui, como tentativa de melhorar a situação, esses países da porção istmica e insular, ou seja, da América Central, eles criaram alianças comerciais, como o Mercado Comum Centro-Americano e como a Comunidade do Caribe. Bom, o que é esse Mercado Comum Centro-Americano e essa Comunidade do Caribe? Eu falei na tela anterior, fechei a tela anterior falando sobre blocos econômicos. São blocos econômicos. Mercado Comum Centro-Americano, Comunidade do Caribe, são blocos econômicos. Gente, o que é o bloco econômico? Nós estamos vendo até aqui que tem alguns países que têm uma grande dificuldade para participar do comércio internacional. Vocês já entenderam isso. E para facilitar ou tentar fortalecer a economia desses países, eles criam essas alianças chamadas de blocos econômicos. Como é que funciona um bloco econômico?
O bloco econômico, ele simplesmente é a união de vários países. Esses países, eles firmam acordos entre eles com a tentativa de desenvolver suas economias, não só de um, mas como de todos. Dentro dos blocos econômicos, são assinados vários acordos. No geral, ali são 3 acordos que podem ser firmados. Porém, só existe um bloco econômico do mundo que tem que é firmado esse acordo, que daqui a pouco eu vou falar. Bom, dentro do bloco econômico, eles podem firmar a redução das tarifas alfandegárias, ou seja, a redução dos impostos entre os países que participam daquele bloco econômico, ou seja, só vai reduzir os impostos, só vai reduzir as tarifas ou as barreiras alfandegárias entre os países que participam do bloco. Então, por exemplo, um país que vai comercializar com esses países do bloco, mas é um país de fora do bloco, então essas taxas elas serão mais altas. Essas taxas só serão mais baixas para os países que participam daquele mesmo bloco econômico. Ali pode gerar a livre circulação de pessoas e também de mercadorias. É o caso, por exemplo, do Mercosul, que nós veremos mais à frente. E ali também pode ser adotada uma moeda única. Né? Porém, o único bloco econômico do mundo que possui uma moeda única é a União Europeia. Nós sabemos que tem a moeda mais forte do mundo, que é o euro. Inclusive, galera, todos os blocos econômicos que existem no mundo, e que eu vou estar falando para vocês daqui durante essa aula, né, os blocos econômicos que existem dentro da América Latina, eles são blocos econômicos que surgiram após o mercado comum europeu. O mercado comum europeu foi o primeiro bloco econômico do mundo, criado por países europeus. E outros países do mundo, não foi diferente com os países da América Latina, viram que formar blocos econômicos era uma iniciativa muito interessante para tentar fortalecer suas economias e participar do processo de globalização, participar do comércio internacional. Então, entendo que todos os blocos econômicos que existem no mundo, eles foram derivados, eles copiaram o que foi feito dentro do mercado comum europeu. O mercado comum europeu é esse que mais à frente veio, e hoje ganha o nome de União Europeia. Né? Então, a gente observa que, para tentar melhorar a economia dos países da América Central, também da América do Sul, como nós veremos a seguir, é necessário que esses países participem de blocos econômicos. Nós vimos, inclusive, que o México ele participa de um forte bloco econômico, né, formado por ele, Estados Unidos e o Canadá. Isso contribui muito para a economia mexicana. Na América do Sul, a situação, né, dessa porção pela qual encontra-se, inclusive, o nosso país, né, nosso Brasilzão aí é um país sul-americano, a situação nossa aqui da América do Sul é bem melhor, né, do que a da América Central. Nós estudamos nos aspectos econômicos, nós vimos que o poder econômico de vários países da América do Sul é bem maior, bem melhor, né, do que outros países da América Central. Claro, tem alguns países que são bem pobres, como por exemplo a Bolívia, Colômbia, entre outros aí. Né, eles possuem suas economias, a participação desses países no cenário internacional ainda é bem melhor do que vários países da porção central. As exportações são muito importantes para o PIB dos países. Né? Isso aqui é interessante porque, apesar da situação da América do Sul ser bem melhor do que a da América Central, se a gente for observar no cenário global, a porcentagem da participação dos países da América do Sul no mundo ainda é muito pequena. Né? Entendam isso. É melhor, claro, do que da porção central, mas a participação no cenário global, os países da América do Sul, no geral, né, sem focar em um ou em outro, em geral, a participação desses países no cenário internacional ainda é muito pequena. Né? Então, acaba que essas exportações elas são muito importantes, né, para movimentar a economia, ou seja, o PIB, o Produto Interno Bruto desses países da América do Sul. Acaba contribuindo muito, né, inclusive para que formem alguns países considerados emergentes, como é o caso do nosso país, o caso do México, entre outros países aí. Né? Não diferente do México e da América Central, para fortalecer as economias desses países da América do Sul, aqui também existem vários blocos econômicos, ou seja, várias alianças econômicas, né, dentro da América do Sul.
Aqui eu tenho os maiores países exportadores, né, dados de 2017. Estou vendo aqui, né, mostrando para vocês que o Brasil, né, ele tem uma posição de destaque bem privilegiada em relação aos outros. Olha só, Brasil, Chile e Argentina, que são os seus grandes concorrentes, né? O Brasil tem uma posição no ranking mundial bem melhor do que o Chile e a Argentina, que são os dois outros países considerados aí em fase de desenvolvimento econômico, né, dentro da América do Sul. Né? Olha só a quantidade em bilhões, né, do dinheiro que circula, que nós conseguimos movimentar, é bem maior do que os outros países. Né? Não é à toa que, por mais que muitas vezes o México consiga ter o seu PIB maior do que o brasileiro, o Brasil ainda é um país de grande destaque, é o país de maior destaque dentro da América Latina, claro, referindo-se às questões econômicas. Bom, as alianças comerciais, como eu disse nas telas anteriores, não diferente do México, da América Central, aqui, América do Sul também, existem vários blocos econômicos, espero que vocês tenham entendido o que é o bloco econômico, né? De maneira resumida, rapidamente. O bloco econômico é a junção de vários países com a intenção de fortalecer suas economias, certo? Bom, um dos primeiros blocos econômicos criados aqui na América do Sul foi a Associação Latino-Americana de Livre Comércio, a LAUC, né? Ela surgiu em fevereiro de 1960, com o Tratado de Montevidéu, né, capital do Uruguai. Essa associação, esse tratado, né, era composto por países como Argentina, Brasil, Chile, México, Paraguai, Peru e Uruguai. Um pouco mais à frente, né, outros países foram entrando, foram aderindo aí a essa associação, no caso foi o Equador, Colômbia, Venezuela e a Bolívia. E o objetivo dessa associação, o objetivo desse bloco econômico era a eliminação, né, até 1980, porque eliminação até 1980, se esse bloco surgiu em 1960. Ponto. Esse bloco também é uma cópia do que já existia no mundo, que era o mercado comum europeu, né, a atual União Europeia. Só que quando você forma um bloco econômico, você cria uma associação, não é simplesmente de você falar assim, ó, nós vamos fazer isso aqui, assim, assim, assado, e todos os países assinam e já começa no outro dia a entrar em prática. Não, é um processo lento. Por quê? Porque quando você cria um bloco econômico, normalmente os países possuem características econômicas diferentes. Um é mais desenvolvido do que o outro. Um é emergente, por exemplo, né? Não é o caso daquela época, mas o outro é muito pobre, um vive muito começando a crescer muito o ramo industrial, o outro sobrevive da extração de minérios, o outro sobrevive da agricultura e da pecuária. Então, as características econômicas dos países, elas são diferentes. Os países não possuem características econômicas iguais. Então, de criar uma associação, um bloco econômico, o processo de que consiga colocar em prática as ações, as atitudes, é um processo demorado. Então, a Associação Latino-Americana de Livre Comércio, né, ela tinha o objetivo de até 1980, 20 anos após a sua criação, né, a eliminação do maior número possível de barreiras comerciais entre os países membros. Quer dizer, queria reduzir as barreiras comerciais, que são aquelas barreiras alfandegárias, né, facilitar o comércio entre os países, todos esses países membros. Porém, isso economicamente não funcionou, né, acabou não funcionando, justamente pelo que eu disse anteriormente, justamente porque as características econômicas desses países que formam formavam esse bloco econômico, eram muito distintas, eram muito diferentes. Então, ele não conseguiu atingir o objetivo, né, que era a eliminação das tarifas alfandegárias. Já que não tinha dado certo, né, criaram ali, então, um novo tratado,
Associação Latino-Americana de Desenvolvimento e Integração, chamada de ALAD. Ela foi criada em 1980, substituindo a ALAUC, que nós acabamos de estudar anteriormente, já que a ALAUC ela não teve sucesso, ela não tinha alcançado seus objetivos. Então, automaticamente, aqueles países que observaram que não, aquilo ali não funcionou, vamos tentar fazer uma outra associação. Então, criaram outra associação, chamou alguns países que se disponibilizavam a participar. Essa intenção dessa associação criada em 1980 era introduzir uma maior flexibilização nas relações comerciais, olha só, possibilitando a assinatura de acordo entre apenas 2 ou mais membros, sem que os demais precisassem assumir os mesmos compromissos. Bom, vamos lá. A tentativa anterior, se um país ia comercializar com outros, no mesmo bloco econômico, então a tentativa era eliminar as tarifas, as barreiras alfandegárias. Tipo, que aquilo não funcionou, né, porque eles queriam criar uma questão única. Se vai reduzir a tarifa alfandegária para um, vai ter que reduzir para todos, para que nós possamos, até 1980, que era o caso, né, fortalecer nossas economias. A gente viu que isso não funcionou. Então, pegando o gancho do que tinha funcionado na tentativa anterior, a ALAD, o que ela cria? Ela flexibiliza as relações comerciais, ou seja, se eu tenho ali vários países participando desse bloco econômico, não existe necessidade de que todos sejam praticamente obrigados, né, a reduzirem suas tarifas alfandegárias, seus impostos. Então, por exemplo, o Brasil ia comercializar com o Chile desde que tivesse um acordo entre eles para poder flexibilizar a redução de tarifas alfandegárias, beleza. Mas se o Brasil fosse comercializar com a Colômbia e a Colômbia não quisesse essa flexibilização, tudo bem, era liberado dentro desse bloco. Então, essa foi a principal diferença, né? Essa Associação Latino-Americana de Desenvolvimento e Integração para a ALAUC que nós vimos anteriormente. Ela foi mais flexível, né? Olha lá, ela tinha como meta de longo prazo criar uma redução e equiparação das tarifas alfandegárias para formar um mercado comum regional, né? Acabei de explicar para vocês, ali não tinha necessidade de todos cumprirem as mesmas regras, deveria ficar isolado entre 2, 3 ou 4 países, né? Se um quisesse fazer diferentemente, ele poderia fazer naturalmente. Esses países entravam num acordo econômico ali e pronto, né? Era bem mais flexível. E ela é formada por Argentina, Bolívia, Brasil, Chile, Colômbia, Cuba, Equador, México, Panamá, Paraguai, Peru, Uruguai e Venezuela. Porém, a história da formação dos blocos econômicos na América do Sul ela não para por aí. Inclusive, a gente observa, né, que esse bloco ele é formado, inclusive, por países, né, da porção central e também o México, né, são países da América Latina inteira aí. Só que, como eu disse, né, esse processo não parou, né, a LAD não foi a última tentativa. Inclusive, esses blocos econômicos, pessoal, eles ainda existem. Tá? Esses blocos econômicos que eu expliquei para vocês anteriormente, eles ainda existem. O Brasil, inclusive, ele participa de vários desses blocos econômicos. Porém, aqueles países que estavam mais insatisfeitos com tudo que foi explicado anteriormente, dos dois blocos criados anteriormente, eles criaram, em 1991, no Tratado de Assunção, na capital do Paraguai, o Mercosul, que é o Mercado Comum do Sul. Ele começou através da insatisfação, principalmente da Argentina, Brasil, Paraguai e Uruguai, já que a ALAD também era um processo lento e que eles viram que não estava funcionando. Então, vamos criar um bloco entre nós aqui. Entendam que um país, ele pode participar de vários blocos econômicos, tá? Quanto mais blocos econômicos ele participe, dependendo da situação, é até muito favorável aí. Entendam isso, tá? De maneira muito importante. Não existe uma regra de um país participar de um ou de outro bloco econômico, não. Ele pode participar de quantos blocos econômicos ele queira. E também entendo que um país ele participa de um bloco econômico de acordo com as necessidades, né, que serão favoráveis ou não a ele. Ele não vai participar do bloco econômico se ele observa que ali não tem pontos positivos a ele. Inclusive o Mercosul, um dos países mais favorecidos, né,
é o Brasil, né? Além desses 4 países que foram os principais, os primeiros que assinaram na Tratado de Assunção, criaram o Mercosul em 1991, mais à frente, né, vieram os membros associados, no caso a Bolívia, Chile, Colômbia, Peru e Equador. E o último país que ingressou nesse Mercosul foi a Venezuela, né, lá em 2012, porém esse país já não mais participa, né? Em 2016, 4 anos atrás, esse país foi suspenso do Mercosul, justamente por não cumprir a proteção dos direitos humanos no país. O sistema econômico que a Venezuela adota, né, o comunismo, ele é muito diferenciado das ideias econômicas, principalmente dos países criadores desse bloco, né? Então, hoje a Venezuela ele não mais participa, ele foi extinto, né? Saiu aí, foi suspenso do Mercosul. O Mercosul, qual que é o objetivo? Vocês viram lá, né, os objetivos dos blocos anteriores, né? E o Mercosul, ele tem como objetivo, olha só, ampliar a integração regional e a criação de uma zona comercial com livre circulação de bens, serviços e capitais, mediante a eliminação das tarifas alfandegárias. Ou seja, todos os países que fazem parte do Mercosul, eles têm a livre circulação de pessoas e de mercadorias. Como que funciona isso na prática? Hoje, se eu preciso viajar para a Argentina, por exemplo, eu não preciso tirar um passaporte. Eu simplesmente atualizo a minha identidade e consigo ir para a Argentina. E o argentino também consegue vir para o Brasil, como todos os países que participam desse bloco, é o mesmo processo. Qual é a vantagem de você facilitar a burocracia, por exemplo, na circulação de pessoas? Quando você facilita a circulação, né, de pessoas entre países, você ativa, você aciona o turismo. E o turismo, ele automaticamente movimenta a economia de um país, né? A questão dos serviços e capitais. Hoje eu posso trabalhar na Argentina, posso trabalhar no Paraguai, no Uruguai, no país que faça parte do Mercosul, de maneira bem menos burocrática. Por quê? Porque eu sou mão de obra. Estou trabalhando em outro país, ou pessoa de outro país está vindo trabalhar aqui, desde que seja legal, é claro, né? Sabe que, infelizmente, principalmente no Brasil, tem muitas pessoas que trabalham de maneira ilegal e são, muitas vezes, um tipo de trabalho explorado. Capitais, turma, é a facilidade. Uma indústria argentina quer ser instalada no Brasil. O Brasil não vai criar burocracia, não vai criar empecilhos para que essa indústria seja instalada aqui e vice-versa. Então, é simplesmente o quê? Eliminação de tarifas alfandegárias, a eliminação da burocracia, a eliminação de impostos para que os produtos possam ser comercializados entre os países membros, manter tarifas externas comum, TEC. O que é isso daqui, essa TEC, tarifa externa comum? Todos os países do Mercosul, a partir do momento que eles vão comercializar entre eles, eles mantêm um imposto mínimo ou praticamente nenhum imposto entre os países membros. Porém, se for um país fora do Mercosul que queira comercializar com esse bloco, aí essa tarifa externa ela não existe. O México quer comercializar, por exemplo, com a Alemanha, que não participa do México, não, desculpa, gente, um exemplo aqui, né? O Chile, ele quer comercializar os seus produtos com a Alemanha não participa do Mercosul. Então, ela pode colocar a tarifa alfandegária que ela quiser, ela pode cobrar o imposto que ela quiser. Porém, se ela for comercializar com o Brasil, essa TEC ela é comum, ela é bem baixa, ela praticamente não existe. Assim, ela fortalece a economia dele, do Chile, fortalece a economia do Brasil, fortalece a economia do Chile, do Brasil, do Paraguai, do Uruguai, todos os países que fazem parte do bloco. Isso é a tarifa externa comum. É um imposto praticamente eliminado entre os países, somente entre os países que participam do bloco econômico. Entendam isso. Tá? Se é um país que não participa do bloco econômico, comercializar com qualquer um deles, ele é livre, né, para criar uma taxa de exportação. Atualmente é a mais importante organização internacional da América do Sul, né, o bloco econômico mais importante, mais forte, potente que nós temos aí, e tem ampliado bastante o comércio entre seus membros, sendo quase sempre o Brasil o país mais favorecido. Um dos maiores problemas do Mercosul é que o Brasil
está sempre em atrito econômico com a Argentina, sempre que a gente liga a televisão, a gente vai falar alguma coisa. Inclusive, agora, né, a Argentina também está adotando lá um sistema que meio de esquerda, né? E no Brasil nós estamos tendo uma política aí de direita, então vem tendo aí alguns atritos entre Brasil e Argentina, isso sem dúvida alguma é um ponto negativo para o bloco econômico, né? Além desse atrito entre Brasil e Argentina, nós temos também uma oposição nos Estados Unidos, né? Os Estados Unidos ele defende a criação de um mercado unificado, ele quer, né, criar a chamada ALCA, que é a Área de Livre Comércio das Américas. Ele quer, os Estados Unidos, que toda a América, o continente americano, forme um único bloco econômico, né, ganharia esse nome de ALCA. Essa ALCA, eu entendo que ela ainda não existe, tá? É uma iniciativa dos Estados Unidos, mas ela não sai do papel e nunca entrou em prática justamente porque os países, né, latino-americanos, eles entendem que a criação de um bloco econômico comum, juntamente com os Estados Unidos, o maior favorecido disso tudo, sem dúvida alguma, será o próprio Estados Unidos. Então, ele, essa questão, essa oposição dos Estados Unidos também é um ponto negativo para o Mercosul, já que é o bloco econômico mais forte, né, onde vários países comercializam com ele e com os Estados Unidos. Bom, como eu disse para vocês, desde o início da matéria estou falando da questão dos transportes, né, das grandes navegações, os navios, né, as embarcações foram muito importantes no século XV para ter ali uma maior interação entre os países do mundo, né, para que pudesse encurtar as distâncias entre os países do mundo, né. Eu quero que vocês entendam que para exportar eu preciso escoar esses produtos. Então, se eu vou vender meu produto para os Estados Unidos, por exemplo, isso precisa chegar até lá. Para esse produto chegar até lá, eu tenho alguns meios de transporte. Eu tenho transporte aeroviário, eu tenho transporte aeroviário, ferroviário, eu tenho transporte marítimo. Só que nós já sabemos, já estudamos inclusive geografia comigo mesmo, que o transporte aeroviário ele é o mais caro e ele não suporta, né, ele não consegue carregar cargas muito pesadas. O ferroviário, como é que você vai interligar, fazer uma ferrovia para interligar o Brasil até os Estados Unidos? Isso é uma questão inviável, né? No caso da Europa, nós estudamos ano passado, isso é mais fácil, porque os países são pequenos, né? De pequena extensão, muito próximos uns aos outros, e também são países que conseguem desenvolver tecnologias para isso. O rodoviário também é um tipo de transporte que é inviável. Você sai com produtos do Brasil, por exemplo, e parar até lá nos Estados Unidos. Estou dando um exemplo para vocês dos Estados Unidos e do Brasil. Né? Sem dúvida alguma, o transporte marítimo ele é o transporte mais viável para as transações internacionais, para o comércio externo. Justamente, apesar de ele ser um transporte lento, ele é um transporte que tem a capacidade de carregar cargas muito pesadas. Então, foi comum, né, durante uma época, no nosso cenário global, o surgimento, a criação de canais artificiais que pudessem encurtar a distância de um país a outro, encurtar as distâncias até mesmo de um continente a outro, né? Como, por exemplo, foi criado o canal de Suez, daqui a pouco eu vou mostrar um mapinha para vocês, ele foi criado para interligar o Mar Mediterrâneo e o Oceano Atlântico até o Mar Vermelho e o Oceano Índico, evitando fazer o contorno pela África. E aqui na América Latina, é o que nós vamos focar aqui, foi criado também o Canal do Panamá, justamente para interligar os oceanos Atlântico e Pacífico, evitando contornar a América do Sul. Como a gente pode observar no mapa a seguir, né? Olha só, acompanhe comigo aqui pelo mouse, setinha do mouse. Eu tenho aqui a rota curta, a linha vermelha, eu tenho a rota longa. Olha só, turma. Imagina os Estados Unidos, olha só, aqui está em Nova York, aqui, né, em São Francisco. Aqui. Ele precisa começar seus produtos, né, olha só, segue comigo pela setinha. Ele precisa comercializar seus produtos com Sydney, né, lá na Austrália, olha só, do outro lado do mundo. O que ele teria que fazer? Ou ele teria que sair com esses produtos, de cortar o país inteiro até chegar ao Oceano Pacífico, olha só, passando mouse. Tem que cortar o país de leste a oeste, para poder expor seus produtos até chegar do outro lado do mundo, né, lá na Austrália.
Agora, com a criação do canal do Panamá, isso era muito mais fácil, porque já saía daqui, olha só, ele descia por aqui, ele não precisaria sair pelo Oceano Pacífico, já sairia pelos portos aqui do Oceano Atlântico, ele cortaria aqui pelo canal do Panamá e já estaria chegando bem mais rápido e mais fácil até o seu destino. Olha só, a linha vermelha, como é que encurtou a distância, olha só o que ele teria que fazer, turma. Teria que vir aqui, passar por toda a orla, toda a porção aqui do Oceano Atlântico, passar até mesmo pelo território aqui do Brasil, da Argentina, né, passando até o sul aqui do Chile, para poder chegar ao seu destino. Com a construção do Canal do Panamá, olha como é que encurtou, como é que ficou muito mais fácil. Pessoal, em mundo globalizado, transações econômicas, tempo é dinheiro. Você vende o seu produto, mas automaticamente você precisa o quê? Fazer com que esse produto chegue até o destino o mais rápido possível. Olha só o de Suez, né? Olha só a rota longa. Teria que sair daqui, né, os países aqui da Europa, né, da Europa Ocidental, que são os mais desenvolvidos, teria que contornar toda a África para que pudesse chegar até a Ásia. Com a construção do canal de Suez, olha como é que ficou bem mais fácil. Né? Ele consegue chegar aqui pelo Oceano Atlântico, Mar Mediterrâneo, Mar Vermelho, ele consegue chegar até a Ásia. Então, a construção de canais artificiais, eles foram muito favoráveis, né, porque acabou encurtando a distância entre os continentes, a distância entre os países, facilitando as transações internacionais, facilitando, então, as exportações. Tá? É claro, como eu disse para vocês, nós focamos nosso estudo aqui no canal do Panamá, vocês vão dar uma lidinha na apostila de vocês, toda a história da construção desse canal do Panamá. O canal do Panamá, ele teve durante muito tempo, né, ele foi sob domínio dos Estados Unidos, às vezes tinha o domínio total desse canal. Depois de muitos conflitos e conversas, acabou que os Estados Unidos deixou que o canal do Panamá fosse do Panamá, né? Então, ele hoje, inclusive, ele é do Panamá, ele não pertence, né? Já muito tempo não pertence mais aos Estados Unidos, é totalmente dependente do Panamá. Ele passou nas últimas décadas aí por uma grande ampliação, a tecnologia avançou e não foi diferente. Né? Esse canal do Panamá, entendam que ele liga o Oceano Atlântico ao Oceano Pacífico através de eclusas. Para quem tem mais curiosidade, pensa em fazer aí, né, estudar na área de engenharia, entre no YouTube, digitem lá, né, funcionamento do canal do Panamá, é até interessante, né, como funcionam essas eclusas, para poder ligar o Atlântico ao Pacífico. A gente tem ali o relevo era mais inclinado, teria que ter, né, nivelar esses dois lados, do Oceano Atlântico para o Oceano Pacífico, e é hoje uma fonte de renda, né, do Panamá. Tem o canal antigo, tem o canal novo. Esse canal novo ele consegue escoar muito mais produtos, embarcações muito mais pesadas do que o antigo. E, como eu disse, ele movimenta muito a economia desse país. É muito importante, não só para o Panamá, espero que vocês tenham entendido isso, mas também importante para países do continente americano no geral, principalmente aí os Estados Unidos, que é um dos países que tem maior participação, é o país que tem uma grande participação no cenário econômico mundial. Né? Bom, pessoal, espero que tenham entendido, né? Que vocês tenham entendido realmente a questão da formação de blocos econômicos, quero que vocês entendam também o processo de globalização, como ele é importante, né, no crescimento econômico dos países, tá? E qualquer dúvida, vocês podem estar me chamando aí, nós marcamos um plantão de tudo, para que a gente possa estar fazendo posteriormente aí as atividades. Até mais.